Depois de mais de 20 anos no Congresso Nacional, o projeto de redução da maioridade penal voltou à discussão no Brasil. Um projeto polêmico que pretende reduzir de 18 para 16. Para falar sobre esse projeto, eu converso agora com Indira Xavier, ela é educadora da ONG SEASB. O Brasil está nesse momento de discussão e aprovação de um projeto tão polêmico? Infelizmente, esse é o debate um dos debates, na verdade, do momento que tem tomado à tona no nosso país e que tem muito preocupado organismos internacionais como a Unicef, a ONU, que tem se posicionado contra. E nós, que somos do Centro de Educação Ambiental São Bartolomeu, trabalhamos com adolescentes dentro de um dos projetos do Unicef aqui na cidade e temos feito esse debate com os nossos adolescentes e nas comunidades em que a gente tem trabalhado e percebido, né, o quanto que tem afetado e atingido esses adolescentes que estão no centro desse debate, dessa polêmica, e que inclusive se questionam e reclamam que não estão tendo nem oportunidade de se expressar quanto a esse projeto de lei que está em vias de ser aprovado. E você percebe que é uma recíproca? Eles percebem que não são ouvidos e aqueles que conduzem o projeto não querem ouvir? Porque assim, na verdade, tratar sobre segurança pública no nosso país, assim, todo mundo quer tratar, né? Porque nós estamos vivendo uma situação extremamente caótica no nosso país quando se trata da questão da violência. Só que, infelizmente, o Congresso brasileiro tem vendido uma ilusão de que reduzindo a maioridade penal, você vai resolver e acabar com o problema na violência. E, na verdade, ao fazer isso, você vai estar penalizando aqueles que mais são vítimas dessa violência que tem atingido o nosso país. Né? Saiu o último estudo sobre o mapa da violência, que tem só reafirmado esses estudos estatísticos que têm sido feitos pelos estudiosos, que são apontados pelos militantes dos movimentos sociais, em que nós vivemos uma situação de catástrofe social, né? Nós, em 3 anos, né, de 2008 a 2011, o Brasil assassinou o equivalente a 62 dos principais países no mundo que vivem em situações de guerras e conflitos armados. Né? Quando a gente vai para as taxas e para os indicadores sociais relativos ao homicídio e assassinato no nosso país, nós temos uma taxa de 53,4 para cada 100 mil habitantes de assassinatos no nosso país, o que já é considerado pela OMS uma situação de epidemia, porque a taxa que se estimula como razoável é em torno de 20 para cada 100 mil habitantes, só que isso é num total geral. Quando a gente vai tratar de adolescente, esse número de 53 para cada 100 mil dobra. E no nosso estado, e particularmente na nossa capital, esse número triplica e quadriplica. Então, nós temos regiões administrativas na cidade de Maceió que tem uma mortalidade de cerca de 470 jovens para cada 100 mil habitantes, nessa faixa entre 11 e 17 anos de idade. De acordo com o conceito da ONG, a possibilidade de aprovação resultaria em quê? Resultaria de forma muito danosa, né, para a juventude pobre, para a juventude negra do nosso país, que é quem tem sido a maior vítima dessa constatação da ineficiência do Estado. Porque no mundo, 54 países adotam a redução da maioridade penal, né, adotaram a redução da maioridade penal. E em absolutamente nenhum desses países houve uma redução da violência. Pelo contrário, né? E vários países estão rediscutindo, né, acabar com a redução da maioridade penal, e outros, como a Espanha e a Alemanha, já acabaram com a redução porque perceberam que, na verdade, a redução ela trata a consequência de um problema que o Estado não soluciona. Então, o Estado, a partir dessa medida, quer tratar a consequência, que é a violência, sem tratar da causa. O mundo do crime já utiliza a mulher e o menor para assumir o controle, não o controle, mas teoricamente o controle, mas seria a parte punitiva. Sim. Né? Não, de quem é essa droga? Isso é da mulher. De quem é essa arma? É do menor. Exatamente. Isso seria uma maneira de driblar e o conceito ganhar força na redução para pegar exatamente esses que estão no mundo do crime, que assumem essa identidade?
Olha, eu acredito que não, porque assim, quando a gente vai falar de impunidade, a gente tem que começar falando sobre a impunidade que o Estado pratica. Nós vivemos num país em que a cada 100 assassinatos, apenas 8 têm solução, né? Então, infelizmente, a justiça não atua. Nós temos a média de reincidência da população prisional no nosso país, que é a terceira maior do mundo, é de 70%. Nós temos cerca de 700 mil presos no país, cerca de 500 a 600 mil que vivem no sistema prisional fechado e que você tem uma reincidência de 70%. Né? E quando você vai tratar dos jovens, dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, né, que são cerca de 20.500 jovens no Brasil que cumprem medida socioeducativa, 11% estão relacionados a atentados contra a vida. Todos os outros são crimes relacionados ao patrimônio. Né? Então, na verdade, há necessidade de uma política que assegure que esses jovens, esses adolescentes, eles possam ser reeducados como o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Porque se falar que não existe medida punitiva para esses adolescentes infratores, existe. Né? Mas, infelizmente, ela não é assegurada, não é garantida na medida que precisa ser garantida. Porque, por exemplo, nas cidades onde você consegue executar uma política de reeducação desses menores infratores, você tem uma reincidência menor do que 10%. Se você assegura que ele tem um espaço onde ele possa trabalhar, onde ele possa estudar, onde ele possa refletir sobre as suas atitudes, o grau de reincidência ele é de menos de 10%. E todos esses dados são dados do próprio governo, né, da Secretaria de Segurança Nacional. Apenas 1 em cada 10 jovens que cometem algum ato infracional no país com atentado à vida. O programa Pauta Especial volta já com a educadora da ONG SEASB, Indira Xavier. Nós estamos conversando sobre a redução da maioridade penal no Brasil.